Graça e paz, amados. Hoje vamos falar sobre quem é o mais importante e quero falar sobre isso lendo uma passagem que está em Mateus capítulo 18, os versos 1 ao 5, na linguagem de hoje, que diz o seguinte: Naquele momento os discípulos chegaram perto de Jesus e perguntaram: Quem é o mais importante no reino do céu? Jesus chamou uma criança, colocou-a na frente deles e disse: Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Se vocês não mudarem de vida e não ficarem iguais às crianças, nunca entrarão no reino do céu. A pessoa mais importante no reino do céu é aquela que se humilha e fica igual a esta criança. E aquele que por seu meu seguidor receber uma criança como esta estará recebendo a mim. Mas aqui Jesus está falando quem é o mais importante no reino dos céus. Quer dizer, onde Jesus reina, onde Jesus governa. E sempre devemos lembrar que Jesus, na oração do Pai Nosso, ensinou os discípulos, ele nos ensina até hoje, que o reino dele, venha o teu reino, o vosso reino, seja feita a tua vontade, a vossa vontade, assim na terra como é no céu. Então ele quer o reino dele aqui, a vontade dele aqui na terra também. E aí que entra esse detalhe aqui. Sermos participantes do seu reino, ter um convívio com ele, viver na dimensão do seu reino, que é espiritual, na dimensão da fé. Por isso que o apóstolo Paulo diz em Coríntios que Deus nos chamou, escolheu para viver por fé, não por vista. O homem natural, ele vive de forma natural, pelo que vê, pelo que sente, pelos 5 sentidos, mas o Senhor nos escolheu para viver acima dessa dimensão, da dimensão da fé. É aí que entra o grande desafio para nós, que ali teremos toda a nossa vida plena, completa. No natural, não. Na dimensão natural, é uma dimensão baixa, caída, adâmica, pecaminosa, miserável, muito desgraçada. Por isso que você vê tanta desgraça, tanta coisa ruim nesse mundo afora. E as pessoas ainda teimam, mesmo Jesus ter vindo e aberto as portas, ele mesmo é a porta, é o caminho, a verdade, a vida. Ele diz: ninguém vai ao Pai senão por mim. As pessoas teimam em viver apenas como uma criatura, independente de Deus, fazendo tudo o que pensa, que acha melhor, e não querem viver por causa da ignorância, do engano, no melhor que Deus tem, que é no seu reino, fazendo a sua vontade. O Paulo, inclusive, diz que em Romanos 12, 2, ele diz: não vos conformeis com esse mundo, ou seja, não se amolde com esse mundo. Vai terminar mal, você não está vendo diante dos teus olhos as coisas más, ruins, muitas vezes predominando o caos. Ele disse: não, você não deve se conformar, não deve mais se alinhar. Você deve rejeitar, não deve se conformar mais com esse mundo, mas ele diz: transformai-vos pela renovação da mente, para que experimenteis o que é bom e agradável e perfeito. A vontade de Deus, que é boa, agradável e perfeita. Ou seja, para experimentar o que Deus tem de bom, de agradável e perfeito, precisamos renovar nossa mente, ou seja, eliminar esse engano que existe na nossa mente, que nos levou a esse caos que a humanidade vive. Mas glória a Deus que o reino de Deus está avançando em toda a terra e está mudando todas as coisas. Por isso que é tão interessante, amados, estarmos
o coração aberto para ouvir a palavra de Deus, que é através da palavra de Deus que a nossa mente é renovada. Começamos a ser iluminados e experimentar o que Deus tem de bom, de agradável, perfeito. Porque a nossa vontade nem sempre é boa, nem sempre é agradável, muito menos perfeita é. Mas a vontade de Deus sempre é boa, agradável e perfeita. Seja a melhor que tem. Deus é um Deus de amor. Deus sempre quer o melhor. Você não deve ter mais dúvida, tem que eliminar essa dúvida da tua mente, teu coração. Olha para a cruz. Veja se isso não é amor, amados. Onde o Pai entregou seu único amado Filho para nos tirar desse caos, tirar dessa miséria, dessa desgraça, nos erguer, nos tirar do tremedado de lama, do lamaçal do pecado e nos colocar numa posição de glória acima das regiões celestiais, quer dizer, acima de toda e qualquer circunstância, situação adversa, para viver e desfrutar uma vida plena, vida abundante. Deus não hesitou em sacrificar seu Filho para nos dar o melhor para nós. E as pessoas, por viverem no engano, não renovando as suas mentes, vivem nesse caos, nessa desgraça, tantos problemas, tantos sofrimentos desnecessários. Mas vamos voltar aqui ao texto, que Jesus aqui está dando uma lição para os discípulos. E ele quer nos ensinar algo muito importante também. É que cada um seja importante no seu reino. E aqui ele nos ministra como isso acontece, como isso é possível. Veja bem, né? Naquele momento, os discípulos chegaram perto de Jesus e perguntaram. Então, a primeira coisa importante a fazer é chegar perto de Jesus. Como se chega perto a Ele? Meditando na palavra dEle, ouvindo a palavra dEle. Não ignorar a palavra, não ser indiferente à palavra, não ser indiferente ao falar do amor de Deus ao nosso coração. Então, é se aproximar, que os discípulos chegaram perto de Jesus. Chegue perto, não tenha medo. Ele é por amor, Ele quer te salvar dessa situação adversa que você está vivendo, dessa situação, dessa crise, dessa doença, dessa depressão, dessa tristeza, dessa melancolia, desse desânimo, dessa derrota. Ele quer te salvar desse problema conjugal, familiar, com filhos, com pais, com os irmãos. Ele quer te salvar desse problema que você está enfrentando profissional, salvar desse problema financeiro, enfim, todas as áreas, setor da tua vida. Ele quer envolver, te agraciar, te presentear e com o melhor. Por isso Jesus diz, João 10, a parte B, eu vim para que tenha vida, vida em abundância, quer dizer, vida plena e completa. Vamos voltar então novamente ao texto. Chegaram perto de Jesus e perguntaram, quem é o mais importante no reino do céu? Então veja bem, a primeira coisa é que eles perguntaram, quem é o mais importante no reino do céu? Eles perguntaram. E aí Jesus respondeu dessa maneira. Jesus chamou uma criança, colocou-a na frente deles e disse, eu afirmo a vocês que isto é verdade. Se vocês não mudarem de vida e não ficarem iguais às crianças, nunca entrarão no reino do céu. Ele está dizendo assim, olha, você ser o mais importante do reino do céu e entrar, né? Em primeiro lugar tem que entrar. Ele disse uma coisa muito importante. Mostrou para eles, inclusive, trouxe uma criança, colocou no meio deles. Estava ministrando algo muito profundo. Uma criança, ela vive totalmente dependente dos seus pais. Ela tem essa humildade no seu interior, de depender totalmente dos pais. Então, uma lição muito importante, nós precisamos, aqui diz, mudar de vida.
O homem ficou independente de Deus. Quando houve a queda do homem no Éden, se tornou independente de Deus. E por isso que você vê o caos da humanidade. E toda pessoa que ainda tenta viver independente, ela vive no caos. Ela não consegue se realizar plenamente. Não consegue ser plenamente realizado e feliz. Então veja bem, amado, a importância disso aqui. Isso é verdade, se não mudarem de vida e não ficar que nem uma criança. Quer dizer, nós precisamos tornar dependente em tudo de Deus. Pode cuidar dessa área que você não depende do Senhor, provavelmente está em dificuldade, está em sofrimento, está em fraqueza, está limitado, está com problemas. Então ele quer levar-nos a essa realidade, se tornar totalmente dependente. Veja bem, todo o problema começou com a independência de Deus. E toda a solução começou com a dependência de Jesus. Né? Primeiro, Adão lá no Éden, estou independente, trouxe problemas. Jesus, quando veio, se tornou totalmente dependente de Deus e trouxe a solução. Logicamente que havia um abismo entre nós, Deus fez justiça do seu próprio Filho, sangue foi derramado, Jesus eliminou todo o abismo que havia entre nós e Deus, e também venceu o inimigo, venceu o mundo, o pecado, o inimigo, venceu a morte, porque ele ressuscitou. Mas agora ele nos deu o seu Espírito para seguirmos esse caminho de humildade. Ou seja, podemos ser dependentes de Deus agora, totalmente dependentes. Então, isso que é a mudança de vida, de independente, agora se tornar totalmente dependente de Deus. Né? Se tornar que nem uma criança. Porque ele disse, se não acontecer isso, nunca vou entrar no reino. É impossível. Porque o reino de Deus é assim. Por isso que Jesus veio trazer o reino. Por isso precisa mudar de vida. Perder o orgulho, porque o orgulho foi introjetado, é o DNA de Satanás, eu sempre digo, foi introjetado quando houve a queda no homem, introjetado no homem. Então o homem precisa perder esse orgulho, perder esse veneno da serpente e receber o Espírito de Deus que nos leva à humildade, à dependência, a ser guiado totalmente pelo Espírito, como o apóstolo Paulo é usado com maestria em Romanos 8,14, filho de Deus é guiado pelo Espírito Santo de Deus. Então vamos continuar aqui, né? Depois no 4, apenas a pessoa mais importante do reino do céu é aquela que se humilha e fica igual a esta criança. Então aí ele diz agora, não só vai entrar no reino, mas vai ser a pessoa mais importante do reino. Que extraordinário, que tremendo, que glorioso é isso. Que notícia fantástica, maravilhosa é isso. Por isso devemos estar abertos para o Evangelho, que é a boa notícia, que nos fala dessa verdade e muito mais. Fala de todo o projeto de Deus, todo o plano maravilhoso elaborado nas minúcias. A palavra de Deus faz isso. E você que está conectado agora com essa verdade, com essa realidade, você foi chamado, escolhido para viver essa dimensão, dimensão do reino, dimensão do Espírito, a dimensão da fé, de uma dimensão mais elevada, que viver, desfrutar uma qualidade de vida mais elevada e viver para glorificar a Deus. Esse é o propósito, amado. Amém? E assim você vai se tornar um cooperador, implantar o reino de Deus, a vontade de Deus em toda essa terra. Amém? Vamos orar então. Mas antes de orar, eu gostaria que você desse o gostei, se inscrever no canal, acionar o sininho para receber todas as mensagens divulgadas nos teus contatos. Para que mais pessoas agora venham tomar conhecimento quem é o mais importante e como Deus pensa nelas, para elas serem essas pessoas importantes desse tempo,
onde o favor de Deus está à disposição de cada um, que assim crer e o receber para a glória dele. Amém? Vamos lá. Então, Pai, em nome de Jesus, muito obrigado, Deus, pela tua palavra. Mais uma vez queremos te agradecer, Senhor, pela tua palavra, que é espírito e vida, que é realidade. Por isso, Espírito Santo de Deus, toma liberdade agora, toma essa mente, esse coração e ministra, processa, metaboliza essa palavra como realidade, o que ela é, que é espírito e vida, a mente e o coração dessa pessoa, para que ela venha experimentar, ser aquilo que está no teu coração, que é o teu reino, a tua vontade, ser uma realidade para a glória do teu nome, Pai. No poderoso nome de Jesus, de ricamente abençoado nome de Jesus. Shalom, shalom a todos.